Eu quero primeiro agradecer pela última aula, né, pela última aprendizado que a gente teve, as observações, conteúdo, né? E dando continuidade, eu queria que o Rafael me ajudasse aí na transparência. Eu não sei se ele já enviou para todo mundo esse material por e-mail. Eu acho que ele é meio pesado, tem que mandar por e-mail ou então por PDF. Não foi mandado ainda, não. É bom mandar, Rafa, que é Sim. é o último bloco, né? Uhum. Vou E, providenciar. e nos colocar aí à disposição, né? O Rafael tem o meu contato, tanto o Zap como o e-mail, e para passar para vocês são uns de instituições, outros são estudantes, outros professores, agricultores, né? Cooperativas, associações. Então, estou sempre à disposição para continuar aprendendo, né? E, e nessa mudança de paradigma, né? Um momento difícil que o sistema terrestre está vivendo, né? Muitas mudanças e rápidas, né? E, e a gente com dificuldade, às vezes, de acompanhar isso. O Rafael me diz aí quando ele estiver pronto, e eu Posso guardei começar? aqui, pode. Só um Projeto. minuto, Rafael, só um minuto. Tá. Eu guardei aqui, eu guardei aqui, eu tenho como eu sou filho de um professor universitário, trabalhou até os 90, morreu com 92, 93, alguns anos atrás, e eu acabei absorvendo algumas questões dele. Um é essa história de disco, vinil, música, né? E eu sou fascinado por música. E a música me acompanha desde do útero da minha mãe, desde a barriga. E eu tenho uma coleção de mais de 500 vinis, vinil, né? Disco de cera, né? Isso vem do meu pai. Meu pai tinha uma coleção tinha uma boa radiola, era Philips. Tinha um rádio, tinha, né? E eu tenho aqui já tinha um, acabei comprando outro, agora uma radiolazinha retrô, mais moderna, ela tem tudo. Ela tem um rádio, ela tem a USB, né? Tem Bluetooth. E a outra são livros, né? Eu gosto muito de livros, tanto digitais como não digitais, né? E aí eu incorporei na biblioteca essa embalagem. Ela vai fazer parte agora, isso é um dos resultados do nosso curso. Essa embalagem aqui da Tetra Pak. E eu acho que ela representa muito a complexidade do que nós vivemos hoje no planeta. É uma empresa, era uma empresa familiar que surgiu no fundo de quintal, na Suécia, e se espalhou pelo mundo. Hoje é uma multinacional, um império no mundo, tem uma dominância inexplicável. Se vocês encontrarem alguma embalagem dessa em supermercado, que você virar e não tiver Tetra Pak, vocês, por favor, batam uma fotografia, mande aí para o Rafael ou para mim, que ele vai passar o meu zap. Eu nunca encontrei. Todas as embalagens, desde suco, desde vinho, é Tetra Pak. E eu não sei até agora por que não surgiu no mercado chinês que chegue aqui uma outra, né? Tem até produtos da agricultura familiar já com essa embalagem. E aqui tem essa produção de coco. Será o maior produtor de coco do Brasil e o maior produtor de água de coco. O maior exportador de água de coco do Brasil é o Ceará. E aqui, ó, orgânico. Paraipaba, por ali. E já tem alguns anos, essa empresa tem uns 15 anos produzindo essa água de coco orgânica, né? E é uma monocultura de coco que tem ali na Paraipaba, com muitos problemas,
Aprendi com os agricultores que um pé de coco leva 300 litros de água por dia, em média. Você imagina, pé de coco, 300 litros de água por dia. Aprendi também que esse coco, na época da safra, o comum, ele pode ser vendido pelo agricultor e agricultor a 20 centavos o coco. E chega aqui na praia a R$ 5. Uma série de atravessadores, né? E a água de coco pode também chegar, ela ainda é mais cara do que o próprio coco, às vezes, quando ela está engarrafada ou ela é vendida em restaurantes, né? A jarrinha. Esse aqui tem ela vai até a exportação, né? Ela vai para São Paulo. Isso gera uma série de demanda, muita adubação química na produção de coco, né? E também encontrei lá uma senhora fazendo uma agrofloresta belíssima. Entre os coqueiros, ela plantou hortaliças, pimentão, entre outras, né? Nunca tinha visto, lá na Paraipaba. Então, isso dá uma... Depois tem um resíduo, tem um lixo, é um dos grandes problemas para os municípios, para o meio ambiente, porque a multinacional vende, acumula o valor, né, da embalagem, mas ela não recolhe o seu lixo. Na Suécia, ela é obrigada a recolher. Tem legislação, tem a organização social, então ela é obrigada a recolher na logística reversa, ela é obrigada a recolher o lixo dela. Aqui não. Aqui essa conta cai para ou catadores ou municípios que às vezes não têm essa capacidade e você encontra milhões dessas embalagens espalhadas. É um dos maiores poluidores do Brasil, é uma só indústria dessa, que é a Tetra Pak, né? Poluindo água, o ambiente, né? E gera renda, gera economia na Paraipaba, gera emprego, tá certo? Então tem essa complexidade dessas coisas que ocorrem nesse nosso mundo, né? Desse sistema socioecológico, está expresso num produto. Aqui dentro tem a economia, aqui dentro tem cultura alimentar, aqui dentro tem o meio ambiente, aqui dentro tem a química, tem a física, aqui dentro tem a emissão de carbono, tá certo? Aqui tem os resíduos, tá certo? Aqui tem a questão hídrica, a água. Já é um conflito, porque quando chega em época de escassez hídrica, né, uma disputa, né, naquele território, né, precisa de muita água para irrigar isso aqui, essas águas que vai para as cidades e tal. Então, um só produto pode mostrar essa nossa complexidade e essas aventuras que uma mercadoria pode, as relações de trabalho, o preço na safra, né? Tá certo? Podemos seguir e com a apresentação aí, rapidinho. Ok, vamos nós. E aí tem uma coisa seguinte, que é muito interessante. O Marx, Karl Marx, um filósofo, que estudou essa questão do capital, ele dá algumas pistas para nós, muito atual. A gente tem como seguir a mercadoria, ó. Um copo desse, de que ele é feito? Ó? Ele é feito de vidro. De onde vem o vidro? Qual é o mineral? Qual é o tipo de areia que você vai usar para extrair o vidro? Será que é um vidro reciclado? Onde é que estão essas fábricas? Qual é a quantidade de água e de energia que uso no copo desse? Onde é que estão essas minas? Essas minas estão destruindo alguma área? Tá certo? Qual o tipo de energia que é usada? Onde é que estão essas fábricas? Quais são as multinacionais que trabalham nisso? Esse copo veio da China, nós importamos ele da China, ele foi produzido por aqui. Então, quando a gente seguir a mercadoria, e como ela está composta, tá certo? A gente vai seguindo esses impactos e de como aqui dentro desse copo tem o sistema sócio, os humanos, e o sistema ecológico, né? Mas pode estar também aqui nesse boné. Para cada mercadoria, a gente pode seguir e rastrear o sistema socioecológico.
E todos eles vão ter impactos positivos e negativos, mais ou menos, acúmulo de capital, mercado justo ou mercado solidário, mercado mais justo ou mercado trabalho escravo ou trabalho não escravo, né? O processo de globalização, né? Por aí vai. Por favor, Rafael. Pode passar, vou botar os óculos aqui, que eu estou aqui no. Ampliar aqui, pode passar. Que eu tinha mostrado da vez passada, olha que interessante, ó. Nessa parte aqui, ó, do capital humano, quando você quiser fazer um diagnóstico de um sistema, de um produto, de uma cadeia, tá certo? Você pode aqui trabalhar ó, com capital humano, que geralmente é feito, quando você vai fazer um diagnóstico, um plano de negócio, tá certo? Você vai ter aqui o capital humano, clássico para olhar trabalho, conhecimento, salário, condições de trabalho. Mas você tem um capital social, ó, né? As redes sociais, o acesso à terra, à água, conhecimento cultural, né? Você baixa aqui, né? Agricultura é a cadeia de valor dos alimentos, ó. Você tem aqui na sua centralidade aqui, ó. Mas tem um capital produzido, ó. Capital humano, capital social e capital produzido, máquinas, infraestrutura, geralmente os projetos de política pública para agricultura familiar, eles têm lá para o Paulo Freire, Dom Helder, Projeto São José, Sertão Vive, entre outros, ou um projeto de uma cooperativa, tem as máquinas, infraestrutura, energia, combustível, fertilizantes naturais ou não, né? Pesquisa e desenvolvimento, finanças, e aí, isso vem aqui, a renda, o lucro, aluguéis, os impostos que vão pagar, os elementos que compõem, tá certo? Um clássico diagnóstico ou um clássico programa, vamos dizer assim, plano de negócio. Mas a agricultura e a cadeia produtiva, ó, você tem a agricultura, né? Tá certo? Que pode ser, você tem água doce, crescimento de biomassa, né? Você tem a agricultura e a produção, você tem essa política de agroindústrias. Então, você tem a agricultura, mas se descobre, não, mas nós temos que agregar valor. Para agregar valor, vamos organizar as agroindústrias comunitárias ou cooperativas, ou de empresas mais justas. Aí você tem a fabricação e o processamento. Mas depois você vai descobrir, ó, nós temos que distribuir isso, nós temos que ter uma cadeia de distribuição. E nós vamos ter que nos comunicar. É preciso um plano de marketing, de comunicação para nos comunicar com os consumidores ou com os distribuidores até o varejo. Pode ser feiras, pode ser armazém do campo, pode ser supermercados, até esse produto chegar na casa do consumidor. Mas antes disso, é o que não é levado muito em conta, é que a base de toda essa economia que está aqui em cima, ó, do sistema, é o capital natural. É da natureza que se extrai tudo. A água, o solo, os produtos, a biomassa, o leite, o algodão, a castanha, o suco, as polpas, a carne. É a natureza que nos dá a carne. Interessante isso, né? Carne animal. E geralmente transformando proteína vegetal em proteína animal. E você precisa produzir a proteína vegetal ou extrair da natureza, quando é o caso da solta, na caatinga, né? Então, se você vê aqui o capital natural, ele remete isso aqui, ó, crescimento da biomassa, água doce, controle de praga, reciclagem de nutrientes. Só que quando o sistema está sendo produzido, ó, você vai ter que restaurar os ecossistemas, porque toda vida que tu produz, tu degrada um pouco o ecossistema ou muito o ecossistema. Você desmata para entrar com os tratores, para entrar com o sistema irrigado, então você tem a certa perca de habitat e de biodiversidade. Você aumenta as suas emissões, então você tem que levar isso em conta para restaurar o capital natural e ele não se exaurir.
Porque se ele se exaurir, o teu sistema produtivo vai estar fragilizado, a tua produtividade vai estar fragilizada. Então, toda vida que no sistema agrícola, por exemplo, a produtividade é baixa, é porque o capital natural, o ecossistema e seus serviços estão fragilizados. Menos biodiversidade, menos água, perda de solo, perda de polinizadores, controle de praga, vai diminuindo isso. Então, aqui é um bom ciclo que pode servir como uma matriz para você pensar o seu sistema produtivo familiar, comunitário, cooperado, de um assentado ou de uma indústria de agronegócio, da agricultura familiar, ou de uma pequena, ou de uma média, ou de uma grande, para o sistema agrícola, né? Ou seja, da semente ao prato, ciclo produtivo, e a base disso não é o dinheiro é meio, não são as máquinas, é meio. A base disso é o capital natural. Ao se exaurir o capital natural para a agricultura, você perde as condições de produzir. Pode passar, Rafael, por favor? Pode passar, isso a gente passou um pouquinho da vez passada. Pode passar, pode passar. Pode passar. Quero ver se eu chego. Aqui são os dados, né? Que são a água e serviços ecossistêmicos, né? Isso é um problema grave para o Brasil nos próximos anos, porque 40% da produção de energia primária provém de fontes renováveis, de energia elétrica consumida em teoria nas hidrelétricas. E os estudos do governo federal e das universidades apontam para isso, porque vai diminuir a quantidade de água nos próximos 10, 20, 30 anos. E já tem hidrelétrica que não consegue mais rodar no volume que ela rodava alguns anos atrás. Então, vai fornecer menos energia elétrica baseada nas hidrelétricas. Por isso que você tem aqui, entre outras, no PECEM, uma termoelétrica de carvão, imagina isso? O carvão chega de barco no porto do PECEM, é transportada numa esteira, não é produzido, esse carvão não é produzido no Ceará, carvão mineral, chega de uma mina, quantidades enormes, vai para uma esteira, que vai para essa termoelétrica queimar esse carvão para gerar energia elétrica que chega nas nossas casas e na indústria. Porque em determinada época do ano falta energia no sistema. Aí você entra na bandeira vermelha e a poluição aumentando. Entendeu? E isso tem a ver com a natureza, que a natureza é que dá a base para essa água, chuva, para essa energia, as turbinas rodar. Na medida que as mudanças climáticas, as nascentes estão se acabando, a água diminuindo, afeta a produção de energia, afeta a nossa economia, afeta o preço da energia que chega na nossa casa. Não tem exemplo melhor do que um sistema socioecológico, natureza que dá energia para as economias humanas, as hidrelétricas. Tá certo? O valor do uso da água, em alguns estados ela foi privatizada, está aumentando o preço da água. Teve agora uma notícia que vai aumentar a tarifa, né? Aqui da CAGES, no estado do Ceará. Tá? Aqui a quantidade do que a atividade agrícola, né, consome por ano de água, é enorme, essa demanda aumenta. Mais e mais agricultores estão usando água para irrigação, pequenos, médios e grandes, sem reciclar, sem reusar essa água. Pode passar, Rafael. A erosão, a natureza nos ajuda a controlar, né? E as unidades de conservação, né? O ecoturismo nessas unidades, a pesca. A pesca é uma atividade fantástica para mostrar o sistema socioecológico, como ele é concreto. Como ele é concreto. É a natureza produzindo 40 tipos de peixe ou de crustáceo. É uma fábrica que é o oceano, entre outros rios, de peixes nativos, sem ração. Olha que coisa fabulosa, a quantidade de caranguejos,
quantidade de lagosta, de pargo, de cavala, de atum. Só que os mares estão sendo desertificados pela poluição e pela pesca predatória. Isso gera bilhões de economia no mundo. Mas é a natureza que está, nós estamos intensamente, a nossa economia está ligada a essa natureza. Então, na medida que a natureza vai perdendo essa capacidade de nos dar esse serviço, de nos dar economia, a nossa economia também dos humanos vão se enfraquecendo, vai ficando mais cara. Pode passar. Mudanças climáticas e alimentos na era do antropoceno. O que é um antropoceno? É simples. Somos nós humanos. Não existe praticamente um canto do planeta que não tenha uma presença humana. Então, os cientistas já colocam isso como uma nova era geológica, que é a nossa presença. E como é que se produz alimento num sistema que está em mudança e numa instabilidade, né? Isso é um desafio enorme. Não existe nada mais essencial. A gente pode viver só com uma calça, ou às vezes até sem uma calça, com um short, né? Eu me lembro lá em Itapipoca, quando eu era mais jovem, de ir para o exílio, eu tinha uma ruma de short e uma calça para ir para a escola. Era uma calça de tergal cinza, da Senec, Colégio Pio XII, que a minha avó me matriculou lá. E aí, uma vez eu tive que ir para uma festa, não tinha calça, tive que mandar fazer uma calça lá na. E aí, mas sem alimento não dá, né? É a fonte de energia que a gente precisa diariamente. Vamos passando? Vai passando, tem umas setinhas interessantes. Nova época geológica e atividade humana afetou o clima e os ecossistemas. A nossa presença é tamanha no planeta que nós estamos afetando a vida do próprio planeta. De tabela, a nossa. Desertificando os mares, desertificando as áreas agrícolas, poluindo a nossa água, poluindo o nosso ar. Isso é um problema para a vida humana, para a economia humana, para a espécie humana, né? Vamos nós? E aqui, para ir concluindo, né, o mundo como criamos é um processo do nosso pensamento. Não pode ser alterado sem alterar a nossa maneira de pensar. A gente precisa pensar diferente para reconstruirmos um outro mundo. Nós não podemos ficar presos apenas ao passado, não é mais suficiente. Nós vamos ter o passado como uma boa referência ou uma má referência. Nós precisamos pensar diferente e agir diferente nos territórios. Albert Einstein, né? Pode passar? Os limites do planeta? Pode passar? O planeta é finito. Infelizmente, o planeta é finito, só temos um. Então, a quantidade de água é a mesma, a quantidade de terra é a mesma, tá certo? A biodiversidade é a mesma. Então, se você vai destruindo água, destruindo o solo, destruindo biodiversidade, então os cientistas fizeram um estudo dos limites planetários. Como é que está a biodiversidade no planeta? Está em vermelho, ó. Nós já passamos todos os limites, ela está sendo destruída, desde cidades como Fortaleza até na Caatinga, ou na Europa, ela está sendo destruída. E os cientistas colocam esse ciclozinho aqui, ó, azulzinho aqui no meio, que seria o limite seguro para a gente viver e as futuras gerações. Nós estamos ultrapassando em alguns limites a vida no planeta. Nós estamos abusando, estamos gastando por conta, já estamos no cheque especial e no cartão de crédito em algumas áreas. E essa conta está chegando, porque o planeta é finito. Pode passar. Ao mesmo tempo que nós estamos ultrapassando o teto ecológico,
Tem milhões de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas que ainda está aqui dentro na exclusão. Mais de 1 bilhão de pessoas que não têm água potável, não têm banheiro, não têm alimento, não têm uma moradia digna. Dos 7 bilhões e alguma coisa, 8 bilhões, que são os mais excluídos. Então, nós temos 2 desafios enormes: respeitar os limites do planeta em cada território, para continuar produzindo alimentos, para continuar tendo água, para continuar tendo biodiversidade e água, os polinizadores, e, ao mesmo tempo, levar milhões de cearenses para um espaço seguro em cada território, porque tem muitos cearenses em cada cidade, em cada território, que está na zona da exclusão, que é essa zona vermelha. Tem direito à saúde, não tem direito à educação. Mas se você continuar trazendo essas pessoas, fazendo educação, destruindo a caatinga, fazendo economia e poluindo toda a água, fazendo economia e destruindo nossos solos, nós vamos ter problema. Os problemas vão aumentar. E as pessoas querem desconectar o teto da exclusão com o teto ecológico em cada propriedade, em cada cidade, em cada território. É preciso que ele seja equiparado. Produzir, gerar renda, gerar riqueza, gerando biodiversidade, reusando água, recuperando o solo, fazendo as pazes com a natureza para viver melhor, e não para viver pior. Pior, boa parte da população já está. Nós precisamos viver melhor. E nós temos que respeitar os limites em cada território que nós vivemos e nos reinventarmos construindo uma economia que seja local, inclusiva e ecológica. Não por respeito à natureza, porque ela é o fim e o meio de tudo, a natureza. Porque senão nós não vamos ter nem condições de viver naquele território, de tão quente que vai ficar, de sem água que vai ficar. Aí eu vou ver numa área que a temperatura em média é 40 e tantos graus, que não tem solo para eu plantar, que o solo é quente e inapropriado, e que a água está poluída ou falta água. Como é que eu vou viver num território desse? Qual é a economia que vai se gerar num território desse? Um bocado de data center, mesmo assim vai usar uma quantidade de água enorme. Os data centers estão vindo para o Ceará agora, da China, não sei de, vão usar uma quantidade de água enorme, com dificuldade já de água que o semiárido tem. E a relação de empregos que eles vão gerar, a agricultura familiar cria 10 vezes mais emprego do que um data center. As opções que a sociedade está fazendo, vai ter que fazer, ou não está fazendo, ou não está pensando. Para cada litro de água que eu uso na agricultura familiar, eu vou gerar mais emprego do que 100 litros de água que é gerado num data center desse, do TikTok, que está vindo para a China. Da China, ou seja lá de onde for, de que país for. Pode passar. Aqui é isso, né? O teto ecológico, o espaço. Então, nós temos que ter energia para todos, nós temos que ter habitação para todos. Mas de que adianta eu ter energia, que o governo federal Lula agora deu luz para todos, né? Até 80 quilowatts, quem é do cadastro único, né? Vai dar em torno de 3 milhões de famílias, talvez dê aí uns 30 milhões de pessoas, se é uma energia à base de carvão da termoelétrica que destrói o planeta. Isso vai ter vida curta, né? Então é importante compatibilizar saúde, água, com alimentos saudáveis, com energias renováveis, com paz e justiça nos territórios. Vamos passar? Aqui também um pouco desse quadro que vocês podem aproveitar para o trabalho de vocês, ou de pesquisa, ou de formação, ou de palestra que vocês podem dar. Tem material maravilhoso para vocês. Boa parte aqui são professores, assessores, né? Pode usar esse material para assessoria, para ministrar curso. Ele é público, ele é livre, né? Vocês estão autorizados a usar da melhor forma possível. Pode passar. Aqui o impacto climático, o aumento da temperatura, da emissão de gás carbono e o impacto disso no sistema global de alimentos. Planeta mais quente, maior emissão de carbono,
planeta mais quente, menos produção agrícola, mais fome, mais inflação, mais preços caros. Entendeu? O que é que tem a ver a termoelétrica de carvão lá do PECEM com isso? Na medida que a gente aquece mais o planeta, os alimentos vão ficar mais caros, porque vai aquecer, vai ficar solo mais caro, vai ficar mais difícil de produzir alimentos. Isso tem a ver com a economia, com a inflação, etc, etc, etc. Olha que coisa maravilhosa que é a vida. O Ceará exporta água. Inacreditável, né? O Ceará é exportador de água. Ao mesmo tempo, o Ceará está montando uma usina de dessalinização, caríssima. A usina de dessalinização é muito cara. A Espanha paga um preço caríssimo por isso. E para cada litro de água que sai do mar, que vai virar água doce, você tem alguns quilos de sal, que a gente não tem onde botar, não tem como reusar, pela quantidade. Ao mesmo tempo, a gente está exportando... Tem um microfone aberto aí. Não sei se o Rafael consegue silenciar esse microfone. Legal. Olha que legal, olha como é boa a complexidade. Ceará tem vários municípios em seco, o preço da água está subindo pela CAGES, muita água poluída, muita população ainda sem água tratada, muitos agricultores sem um poço para cavar, para irrigar, para cuidar do seu quintal produtivo. Muitos municípios ainda que têm crise de água, muita gente bebendo água de cacimba poluída, de açude poluído. A COGÉ tentando equiparar tudo isso. Aí a gente exporta água. E como é que a gente exporta água? Porque nós somos o maior exportador de água de coco. Quem é que pode me dizer aqui do grupo, quando eu planto uma muda de coco? Tem agrônomos aqui, tem técnicos, agricultores. Com quantos anos eu irrigando esse pé de coco ele vai dar? Com 2 anos e meio? Com 3? Com 4? Quem é que pode dar um pitaco bom aqui? Alô? Normalmente com 2 anos e meio dá coco, sim. Eu plantei aqui com 2 Irrigado? anos. Irrigado. Usa aí entre 200 e 300 litros de coco por pé, dia, ou menos, ou mais. Ah, para dar bastante coco mesmo, tem que usar uns 200 litros de água por dia. Aí tu multiplica aí vezes 360 dias. No mês, 6 mil litros de água por pé. É. Eu tenho 3 pés de coco. Aí vamos nós. Da minha 6 casa. mil litros por pé. Por mês. Em 10 meses, 60 mil litros. Bota aí 70 mil litros por ano por pé. Se o cara tiver 1 hectare, 3 anos, 150 mil, 250 mil, 300 mil litros de água para um pé de coco. Muita água mesmo, viu? Aí você vai produzir 20, 30, 40, 50 coco por pé. É verdade. E aí isso é água, né? Vira água, né? O maior valor agregado do coco ainda é a água, né? É verdade. Parte dela, né? Aí nós vamos exportar essa água. O Ceará hoje é o maior exportador de água do Brasil. Numa região de semiárido, que já está faltando água e a água ficando cara. Isso mostra a relação do sistema socioecológico, sistema econômico, produção de coco da agricultura familiar, economia que gera para os produtores, correto? Para a empresa que gera emprego, 250 funcionários. Ao mesmo tempo, eu estou exportando. Aí o cara está lá na Europa, na Espanha, nos Estados Unidos, tomando uma água de coco bem geladinha, porque ela é boa, que é danada, bom para a saúde humana, dessa água que vem aqui do Ceará. Qual o impacto que isso tem
para o futuro, para hoje, é isso mesmo que nós queremos? Tem como ajustar isso, diminuir essa quantidade de água, reusar a água? Enfim, boa parte, como é de agrotóxico e de adubação na Paraipaba, todo aquele lençol freático, depois de 20 anos produzindo coco, está tudo muito poluído e muito agricultor que trabalha na pulverização, muito doente, né? A gente que bebe a água se contamina menos, muito menos ou não se contamina às vezes. Mas quem trabalha nisso, né? Vamos nós. Passa aí, por favor. A alimentação será uma questão definidora do século XXI. Desbloquear o seu potencial catalisará, tá certo? Agora ficou essa coisa aqui, deixa eu ver aqui, que está bem na... Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, e do Acordo de Paris, que esse já foi, né? Ou da COP30, né? Ou seja, sem equacionar a questão do alimento, não vai haver solução para o planeta, de tanto impacto que ele cria no planeta, nas mudanças climáticas e da importância que ele tem para os humanos, para a vida dos humanos. O alimento, ou a gente resolve a crise do alimento nos territórios, ou nós não teremos alternativa nos próximos 2, 3 décadas. Então, aí temos uma possibilidade, uma importância para a agricultura e o pequeno município, o médio município, muito grande. Não há nada mais importante de que a produção de alimentos nos próximos anos, para alimentar quem está com fome, para alimentar com produtos saudáveis e para diminuir o impacto, mega impacto que o alimento causa no sistema terrestre, poluindo água, poluindo solo e emitindo carbono. Diminuindo biodiversidade. E aquilo que a agricultura polui, olha como a vida é bela. Ela desce pelos riachos, desce pelo lençol freático, vai chegar no mar. E aquela água poluída que sai da agricultura, ou do nosso sanitário via CAGES, na estação de tratamento, o peixinho vai comer, ele vai ficar poluído e a gente compra ele de volta aqui nos mercados dos peixes, no mercado de São Sebastião, ou na sua cidade, na feira, no frigorífico, tem um peixe que você vai comprar, pode ser uma cavala que está poluída, pode ser um atum que está poluído, pode ser um paca que está poluído. Essa poluição, esse ciclo, ele volta para o nosso corpo. Inclusive com microplástico. Quem come peixe hoje, come microplástico. Legal, né? Esse é o sistema socioecológico. Nós estamos todos integrados com a natureza, que a gente queira ou não queira. Pode passar, Rafael? E nós temos que buscar saídas. Nós temos que buscar soluções nos territórios. Buscar uma transição para isso, porque não tem solução mágica, não tem bala de prata. E nós não construiremos essa saída sem a vida comunitária, sem a vida no município, sem a vida participativa, sem o diálogo, sem a cooperação, porque não tem um Deus para resolver tudo para nós. Ninguém tem a solução mágica. Nós temos que, juntos, nos territórios, buscar essas saídas, buscar mitigar esses problemas. E nós temos pressa. Todo sistema de vida humana, ele é poluidor. Eu estou na ecologia há 35 anos, na agricultura há 40. Então, não existe um sistema de produção ou uma vida que seja 100% ecológico. Isso não existe. Isso é uma ilusão para alguns ou mentira de alguns. A maioria é ilusão. A agricultura orgânica polui, polui. A agroecologia polui, polui. Menos, mas polui. Como eu falei para vocês na última aula, a agroecologia de hortaliça, ela aquece o planeta. Ela aquece menos do que o gado? Aquece. Ela aquece menos do que o agronegócio? Aquece. Mas ela aquece também, a gente tem que diminuir esse impacto. Ela usa muita água, a agroecologia das hortaliças. Tem que usar menos ainda, tem que reutilizar a água e trabalhar com hortaliças que nem de água precisa, como são as nossas plantas e outras espécies. Nós temos que ter um sistema de economia circular na agricultura familiar, reusando água, reusando insumos, usando menos água, recuperando o solo, adubando com espécies nativas, adubando com adubação verde.
criando esse ciclo de economia circular dentro dos processos agroindustriais. Pode passar? Isso é possível? Toda vida que você transforma matéria e energia, você tem esse sistema aqui. Ó. Você tem a terra, você tem a sociedade, você tem a economia, você tem a família, você tem o mercado e o Estado e os bens comuns. A energia solar que entra, porque sem ela a vida humana não existe, e essa energia, a principal energia, e isso sai como um insumo negativo. Toda vida que você transforma matéria e energia, tem uma fuga de calor. Isso é física, isso é poluição, então nós temos que diminuir esse impacto. E aqui, ó, tem os fluxos financeiros, o Estado, o mercado, a família, a economia, a sociedade e o planeta. Esse aqui você encontra em cada território, em cada produto, em cada cooperativa, em cada associação, esse esquema você pode diagnosticar aqui. E os fluxos dele, porque isso aqui é um organismo vivo, e gera resíduo. Gera uma embalagem da Tetra Pak, um saquinho lá da Feira de Agroecologia, ou um bom café do Movimento Sem Terras, porque ele tem embalagem. E a maioria da embalagem não é biodegradável, planeia o planeta. Então a gente tem que começar a pensar as embalagens do sistema, porque o que mais polui, inclusive, hoje, são as embalagens dos produtos que nós empacotamos nos nossos alimentos. Pode passar. Rafael? Pode passar rapidinho, que eu vou deixar essa transparência. Aqui é outro gráfico, né? O desperdício de alimentos. Não existe hoje tarefa maior, às vezes é mais importante evitar o desperdício de alimento do que produzir alimentos. Parece um pouco meio absurdo, mas da propriedade para o prato, toda essa cadeia, é em torno de 20% a 25% de desperdício, dentro da propriedade, no armazenamento, no transporte, no supermercado, na bodega e dentro da família. Imagina, tu tem 100 hectares de terra, tu produz 100 toneladas, 20% vai se estragar. 20% de água, 20% de solo, 20% de energia, 20% de trabalho. Insustentável. Você tem um desperdício desse tão grande num planeta que está tendo muitos problemas. Tá certo? 20% de impacto no planeta que nós poderemos evitar, acabando e zerando o desperdício, ou levando ele para um nível muito baixo. Reaproveitando alimento, tendo logística legal na propriedade, produzindo aquilo que é mais correto, tendo um sistema de armazenamento e transporte legal, tendo quem compra equacionado, um sistema de refrigeração ou de embalagem legal, a família se educar para comprar aquilo que precisa, reusar isso na casa, usando aquilo que comeu de manhã para tarde, ter cuidado com o que está na geladeira, ter um sistema de compartilhamento de alimentos, que às vezes tu não precisa, mas tem outra pessoa que pode precisar. Pode passar, Rafael? De novo, a economia circular em torno do alimento para diminuir o desperdício. Pode passar. Outra coisa dessa, capital natural, né? Capital social, pode passar. Olha aqui, ó. É uma tabela legalzinha. Agricultura não familiar e o que é que a agricultura familiar produz? De arroz, tá? 2006, né? Não está tão atualizado, tem dados mais recentes. Pode passar? E aqui o que é que nós estamos em risco, ó? Temperatura vai subir, precipitação, tá certo? E aí nós vamos ter dificuldade de quê? Se tu baixar um pouquinho mais aqui, deixa eu ver o tamanho do quadro, tá faltando uma parte dele aqui. Ele ficou muito grande aqui, deixa eu ver se eu diminuo ele aqui para... Não estou conseguindo ver aqui, mas tudo bem. Então, alguns produtos nós vamos ter muita dificuldade de produzir no Nordeste devido ao aquecimento global. Outros vão ter facilidades, né? Pode passar.
Pronto, isso é legal. Segundo a ciência, segundo o governo brasileiro, seus institutos de pesquisa, ó, mandioca, nós vamos produzir menos no Nordeste nos próximos anos devido ao aquecimento global da Terra, da temperatura do solo. No Nordeste. No Brasil vai subir. Algodão. O Brasil vai ter dificuldade de produzir algodão com as mudanças climáticas. Café. Tanto no Brasil já começou a cair a produção e a produtividade do café. Olha que alarmante. Vários tipos de feijões que vão cair a produção no Brasil e no Nordeste nos próximos anos. Milho também. Abacaxi também. Aí não tem os dados da banana no Brasil, mas no Nordeste vai cair. Cacau não se sabe. Tá certo? E até a palma vamos ter condição de produzir. Dificuldade de produzir. E o açaí não se sabe, cupuaçu. Se alguns têm números atuais, isso é o que a ciência está dizendo. Nós precisamos criar alternativa para isso, criar sistemas agrícolas que revertam essa situação. Solo mais quente, temperatura mais quente, água, variação climática vai ameaçando a produção de alimentos nos territórios. É isso? Pode passar? É isso, eu vou parar por aqui. Tem mais coisa? Peço mais uma vez que vocês ponham o e-mail de vocês, para que o Rafael mande esse material para vocês, porque ele é muito bom, pode ser utilizado talvez por vocês como leitura, como vida de trabalho, né? Enfim, na elaboração de projetos, e etc, etc, etc. Era isso, eu queria agora abrir aqui para os comentários, né, e sugestões e observações, por favor. Ok, gente. Essa apresentação do Alberto sobre os sistemas socioecológicos, né? Entender o funcionamento desses sistemas é importante quando a gente vai tratar, né, da outra parte do nosso estudo, que é sobre governança. E eu queria aproveitar aqui esse momento para falar que a gente tem um plano em relação à aula de sábado, né? Nós temos aí uma entrada aí de outra, né, de outra equipe aí de profissionais para falar sobre isso, vamos dar continuidade a esse estudo que o Adalberto, né, está apresentando. Então, vou já falar sobre isso. Vou colocar aqui a frequência no chat, né, enquanto a gente pode ir já conversando sobre essas questões que o Adalberto mencionou aí na apresentação dele. Tem uma questão, por isso que os cientistas estão dizendo que o alimento é a grande possibilidade que nós temos de sair dessa crise. Por quê? Porque ele está em cada família, ele tem uma ancestralidade, a gente está se relacionando com ele até quando a gente dorme, porque ele está fazendo a digestão se a gente comeu tarde. O alimento é um dos maiores impactantes na vida terrestre. Ele influencia a economia. Olha a guerra aí do tarifaço entre o Trump e o Brasil. Mel estocado, café não podendo ser vendido, entre outros, né? O preço da carne que sobe, que baixa. E o alimento, e eu vivo o alimento assim como trabalho há 40 anos, e tive a oportunidade de... O alimento transformou a minha vida pessoal, né? Porque eu não trabalhava com ele, passei a trabalhar na agricultura em 85, então descobri um mundo em torno disso, na assistência técnica. Atravessava o rio Jaibara a nado, que eu não tinha nem canoa na época, para trabalhar do outro lado numa fazenda coletiva que tinha, fazenda que se tornou Fazenda de Todos Nós, lá em Sobral. E a gente tinha que amarrar a roupa na cabeça para passar o rio a nado, depois vestir a roupa lá do outro lado, tá certo? E lá eu descobri, por exemplo, o tucunaré, né, que é um peixe que veio de fora, tinha muito no açude de Jaibara, lá em Sobral. Depois eu fui trabalhar um pouco com agroindústria, depois eu fui trabalhar com agroecologia. Depois, na Europa, eu trabalhei em toda a cadeia de restaurante, lavando, limpando, sendo caixa, sendo auxiliar de cozinheiro, sendo garçom. Então, trabalhei muito na Europa, toda a cadeia de restaurantes.
Depois tive restaurante aqui no Brasil, me tornei cozinheiro, trabalho com festival de gastronomia, faço oficinas de gastronomia hoje. Depois descobri nos últimos 26 anos ou 30 alimentação saudável para mudar minha vida. Então, hoje eu penso no que eu como, de onde vem esse alimento, o que aquilo é bom para quê, o abacate é bom para quê, a castanha de caju é bom para quê, o couve-manteiga é bom, o açafrão da terra é um potente anti-inflamatório, um dos mais potentes anti-inflamatórios do planeta. Né? O vinagre de maçã, principalmente orgânico, ele é sensacional. O óleo de coco desentope veias entupidas, o óleo de coco previne Alzheimer e Parkinson, é fantástico para a memória, mitiga esses efeitos. E eu fui me mudando, cozinhando para outros, dando oficina de gastronomia e agroecologia, ligando o alimento à saúde humana, a obesidade e a diabetes 2, está espalhada aí na juventude, o grande mal além da fome. Hoje a obesidade e o sobrepeso é maior do que a questão da fome. Então, isso é uma possibilidade que nós temos na família, no trabalho, na educação, na nutrição, na produção, na economia, no clima, na cultura. Olha a quantidade de aspectos que um único produto pode produzir, né? O arroz da Viçosa, o arroz de sequeiro, né? O arroz vermelho de sequeiro do Rio Grande do Norte ou do Ceará. É isso. Você tem aí alguém inscrito, Rafael, comentários ou no chat, ou alguém queira levantar a mão e fazer as observações ou simplesmente abrir o microfone, né? Estamos aguardando aqui. Eu vou só aproveitar para dar esse informe, né? Nós temos aqui a previsão de, terminado esse módulo, né, daqui a pouco, quando a gente concluir aqui a nossa aula, nós passaremos a outro módulo, que é o módulo de governança territorial, né? E a pessoa que nós contactamos para fazer esse módulo é a Regina Chaves, né? A Regina é uma parceira da Rede Eco Ceará, é uma pessoa que tem uma grande experiência de trabalhar com mobilização, com organização de mulheres, né, de jovens. Atualmente ela está, inclusive, participando da Conferência Nacional de Jovens, né, em relação ao meio ambiente, enfim. E é uma pessoa com bastante experiência, expertise, né, para trabalhar exatamente com esse tema. Só que no dia 11, ela vai estar retornando de viagem, né, dessa conferência. Então, ela vai estar em trânsito, vai estar no aeroporto, e não vai ter como fazer a aula. A gente pensou em algumas alternativas, né, uma possibilidade seria adiar, né, fazer em outro momento. Mas a gente conseguiu contactar um outro amigo nosso, né, um parceiro também de longa data, que é o Jaime Martí, né, o Jaime já participou aqui da nossa aula, inclusive, e então, ele está disponível para dar essa aula no sábado. Mas ele perguntou, né, se teria algum problema, em vez da gente começar às 5 horas, a gente começar um pouco mais cedo, às 4 horas, né? Então, eu estou colocando essa questão para a turma, e aí vocês podem se manifestar, se vocês estiverem de acordo, se alguém estiver impossibilitado, a gente avaliar se vale a pena a gente mudar esse horário ou não, tá bem? Então, no chat vocês podem ou falar, né, sobre isso, sobre se a gente começar a aula 4 horas, daria certo, né? Então, só uma pergunta aqui para a gente também, a preocupação nossa é garantir, né, que as pessoas façam o curso. Então, essa aula, excepcionalmente, não começaria às 5, começaria às 4, tá? Aí vocês dizem se dá certo. Se não for possível, aí a gente teria realmente que adiar a aula, mas se vocês toparem, a gente começa um pouco mais cedo, termina um pouco mais cedo. Isso é porque o Jaime, ele está se mudando da Alemanha para o Brasil, né? Então, vai ficar uns dias aqui, aí lá na Alemanha já é lá 9, 10 horas da noite. Ele perguntou se poderia ser um pouco mais cedo para facilitar lá para ele, tá bem? Então, se tiver ok, então a gente começaria 4 horas e não às 5 no sábado, tá bem? Tem gente até que prefere. Micélio chegou agora.
Nós estamos, então, agora, nesse momento, abrindo aqui, depois da exposição do Adalberto, para comentários, né, sobre a apresentação, sobre o que vocês, né, as reflexões de vocês também, a partir do que foi apresentado. O Neto levantou a mão. Vamos lá, Neto. Comece aí, chutando a bola. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Só Adalberto, é um prazer imenso ouvir essa palavra do senhor, é muito gratificante. Como dizia o Silvio Carvalho, um professor da UFC que é contemporâneo do senhor, o senhor é um monstro, rapaz, nisso aí, é um papa tudo. Então, assim, é muito gratificante. Mas eu queria fazer uma colocação para o senhor explorar mais um pouquinho o senhor, se é possível. Eu gostaria que o senhor desse uma palhinha sobre os animais, com esse aquecimento global, quais os animais que serão mais prejudicados na caatinga, qual que se adapta melhor. Eu vi muito gráfico aí em relação às plantas e os animais, que é a nossa cadeia alimentar principal, econômica. Inclusive, aqui em Quixadá é uma das feiras no setor que comercializa há mais de 50 anos, e é muito forte a pegada dos animais, né? Economicamente, uma das estratégias da saída do agricultor é o bode, é a ovelha, é o gado, é a mercadoria de troca para quem está devendo os armazéns, até a mercadoria também, quando está em dificuldade de movimentação, dá como garantia de crédito, né? Eu gostaria de ouvir do senhor essa participação sobre os animais. Muito bom, obrigado aí pelo comentário. O Nordeste tem em torno de, Ceará tem em torno de 300 anos de pecuária, né? Com vários ciclos, né? Isso faz parte diretamente da paisagem, dos impactos positivos e negativos que ele causa. E ele faz parte da nossa cultura, da nossa economia, principalmente dos agricultores familiares, nas últimas 2, 3, 4 décadas, né? E ele tem uma relação com a caatinga muito especial, porque a caatinga é a maior floresta de proteína animal do planeta. Tem nenhuma outra floresta do mundo que tenha tanta ração nativa para animal com proteína como a caatinga. Então, não é por acaso que ele se dá tão bem na caatinga. Tá certo? A Amazônia, se você soltar o gado às vezes nela, é capaz de morrer de fome. Porque não tem essa quantidade de proteína que tem por aqui. Não tem na África, nem na Europa, onde tem territórios de origem de gado, o norte da Suécia com a Noruega, espécies nativas, né, etc., tem uma vegetação tão rica e tão diversa, mais de 1.000 espécies, segundo a Embrapa, né, entre estata herbáceo, arbustivo e arbóreo, né, e parece contraditório, né, uma região de secas e ter tanta proteína animal. E ele representa ciclos, diversos ciclos de economia, né, do couro, né. O Ceará já exportou carne. O Ceará tinha uma indústria, a primeira indústria de exportação de carne do Brasil foi o Ceará que montou. Interessante, né? Hoje é uma multinacional como a JBF, metida lá no Mato Grosso, né? No Centro-Oeste, exportando carne. Mas a primeira indústria de carne exportadora foi a nossa. Tá certo? Isso quebrou devido, inclusive, a esse problema de seca e destruição do solo e o sobrepastoreio, né? E o agricultor sabe disso, é a agricultura. Da inteligência que é essa poupança que é para o agricultor. E eu tive o privilégio de ser secretário de Agricultura em Quixadá e de aprender muito, né, com os produtos, trabalhar alguns anos e visitei essa feira que era na madrugada. Eu não sei se ela ainda é na madrugada. E fui lá comer, tomar uma cervejinha também e ver a comercialização que tem mais de 50 anos. Também morei em Sobral muitos anos e vi lá também. Em Sobral, para você ter, montou-se uma cooperativa que tem 50, 60 anos ou mais hoje, que é a Laça, que virou uma empresa depois, mas era uma cooperativa que até hoje sobrevive por lá. A de Maranguape também, né? E tem outras cooperativas. Então, já passou por vários ciclos, né? E como eu falei na última aula, o Ceará é o maior produtor de leite depois da Bahia, per capita em demóide, que é a Bahia. Você pega um município como Piqué Carneiro, no meio do sertão brabo, e ele produz 10, 15 mil litros de leite.
Parece mentira. E o programa do leite, que tem uma cooperação aí federal, ele é um dos maiores programas que integra essa cadeia produtiva. Mas a vida é muito bela, porque ela dá soluções e ela dá problema. O preço do leite agora despencou e os produtores de leite passaram a fazer manifestação em todo canto, principalmente contra a Betânia, né, que é a maior compradora, porque o preço de leite caiu muito, né? E está sobrando leite. Tem até produtor de leite ou de cooperativa que liga para mim às vezes, sabendo se tem algum comprador de leite que está com um tanque de leite, né, resfriado e com dificuldade de vender pelo um bom preço. Depois a proteína, que serve para os agricultores, né? E o impacto negativo que ela cria. Então, o gado, em si só, ele tem um impacto climático muito grande. A vaca, né, o boi, por quê? Porque ele consome muita água para beber. E, em alguns casos, muita água para produzir a ração que ele come. Então, tem cálculos disso, de quanto para cada quilo de carne, quantos litros de água tu usa, né? Para cada litro de leite, quantas tu usa. Mas já tem diversos projetos de pesquisa, estudo, para você construir essa transição de uma pecuária sustentável, com menos impacto, uma pecuária agroecológica, tá certo? Fazendo esse diálogo com a natureza e com o território e com tua paisagem, né? Então, nós já temos leite de certificação orgânica no Brasil, né? Produzido de forma mais sustentável. Mas você tem também cooperativas de agricultores familiares, inclusive ligada ao MST, com grande produção de leite da agricultura familiar. Então, você já tem também esses exemplos, né? E você tem a Embrapa Caprinos aqui, que morreu muito cedo, doutor João Ambrósio, que estudou a caatinga e a pecuária durante 40 anos. Eu tive a oportunidade de ser parceiro dele em algumas ações, de escutar a palestra dele, de estudar o que ele entregou, de visitar a Embrapa dezenas de vezes. E, para mim, a maior referência hoje em tecnologia de pecuária sustentável da Caatinga. Premiado no mundo inteiro, morreu muito cedo. Então, nós temos tecnologia para a Caatinga para produzir uma pecuária muito mais sustentável, mais produtiva, mais saudável, agregando mais valor do que nós temos hoje. Porque, primeiro, temos tecnologia, temos estudo para isso já. E, segundo, temos a Caatinga. Não existe canto melhor no planeta para fazer uma pecuária sustentável do que a Caatinga. Não existe. Simplesmente não existe. Então, nós podemos, sim, desenvolver, tá certo? E diminuir esses impactos de uso de água, de solo, tá certo? E de emissão de carbono, porque o gado, a ovelha menos, o bode, tá? Diminuir essa emissão de gases e de carbono. E o gado, ele tem uma coisa, as ovelhas e até os porcos, tem uma coisa fabulosa, e é a galinha. Não aquela galinha caipira que está, até orgânica, que está no, no galinheiro, né? No paiol, ou lá no galpão, né? Hoje você pode produzir uma galinha caipira melhorada, chamada, toda orgânica, ela dentro de um galpão, comendo ração orgânica, mas você pode produzir. É importante que elas andem, que elas circulem para a saúde animal, para o gosto da carne. Mas você tem uma galinha pé duro, que eu conheci, convivi muito com elas lá na Boa Vista, tá certo? Que uma caixa de ovos tem praticamente 12 tipos de cores, e 12 tipos de matrizes, tá certo? De galinhas diferentes. E a galinha que eu aprendi a chamar de galinha pé seco. E ela é muito saudável, ela come da caatinga, come o resto de comida, campa um pouco de milho, que tu dá, né? Mas na pecuária nós temos como você tem a caatinga e a solta, você pode
ter um sistema agroflorestal, agrocível-pastoril, que alimenta melhor o gado, que tá adaptado à mudança climática, que tu vai criar um microclima para o teu gado ali, ele vai ter mais saúde, ele vai ter uma carne melhor, e ele vai conseguir fazer um acordo com as mudanças climáticas, e naquele sistema que tu criar ali, ele vai estar numa temperatura legal. Então, ele vai estar mais saudável, o teu leite vai ter um melhor sabor, um sabor diferenciado, e a tua produtividade vai ser melhor, e tu praticamente não precisa comprar nada de fora, nenhuma ração de fora. O doutor João Ambró desenvolveu isso durante 20 anos. Hoje nós temos condição de, na Caatinga, produzir ração com o produtor, sem comprar nenhuma ração de fora. Se quiser produzir um milho, quando der para produzir um milho, a gente produz. Um soco, se quiser, quando der, a gente produz. Mas nós temos uma leucena, uma glisicídia, uma sabiá, e por aí vai. Faz um feno e por aí vai. E você não precisa comprar. Estão me ouvindo que alguém ligou aqui? Alô? Alô? Estamos lhe ouvindo, sim, Adalberto. Deixa eu ver aqui, porque alguém ligou aqui, eu fiquei sem um som. Alô? Oi, oi. Estamos ouvindo. Vamos aqui, eu tenho que voltar para o som aqui. Alô, Rafael, pode falar aí? Oi, oi. Estamos lhe ouvindo. Acho que ele teve que sair aí um pouquinho. Vamos aguardar aí o retorno. Pronto? Agora não tá saindo seu som. Nós temos um desafio, nós estamos com um trabalho já articulado aí desse carbono social comunitário. Então, a nossa pecuária, ela pode preservar a caatinga, produzir alimentos com mais qualidade e ser carbono mais, devido à nossa caatinga, devido à nossa floresta. Bem mais fácil de que quem está no Pantanal, ou de quem está lá no Mato Grosso, ou de quem está em São Paulo. Quem está em São Paulo vai ter muito mais dificuldade com as mudanças climáticas, e nós temos aí uma capacidade de concorrência, uma adaptação muito legal, tem muita tecnologia, e a gente pode tirar proveito disso, inclusive porque a Caatinga tem uma capacidade, uma eficiência de sequestrar carbono num bom inverno maior do que a Amazônia. Então, produzir alimento, recuperar solo, e o gado e o carneiro, o caprino, quando ele come da caatinga, ele tem um metabolismo diferenciado, tá certo? Então, isso dá um sabor do leite e da carne diferenciada, tá certo? Então, nós temos como desenvolver isso, nós temos como provar isso, e isso pode ter é uma carne mais sadia. A carne da caatinga é uma carne mais saborosa e mais sadia. Então, nós temos como... E o queijo da caatinga, ele é mais saboroso e ele é mais saudável para o ser humano. E a galinha pé duro, aquela que come da caatinga consociado, você pode fazer ali uns piquetezinhos, ela é mais saudável, ela é mais diet, ela é mais segura, ela tem mais fibra e ela tem uma carne mais saudável para os humanos. Nós temos que tirar proveito disso para garantir segurança, soberania alimentar e produtos diferenciados e diminuir o nosso impacto climático. A pecuária pode ser uma grande saída para uma economia de carbono zero para a agricultura familiar na Caatinga. Muito bem. Alguém mais tem uma questão? Eu queria fazer aqui uma provocação, uma pergunta, Adalberto, porque, assim, um dos focos do nosso curso, né, além desse conhecimento, né, sobre a questão da produção da agricultura, da pecuária, né, esse conhecimento, né, ele é crucial para a gente dar um passo seguinte, que é a questão da governança. Mas um dos aspectos importantes em relação a esses sistemas socioecológicos é exatamente a questão da resiliência, né? Ou seja, as possibilidades de regeneração, de lidar com imprevistos, né? Você podia falar um pouco sobre isso, assim, para, né, fazer esse gancho aí interessante, né, da resiliência, desse conhecimento, né, e da resiliência.
Eu fui uma vez para Cuba. Tinha uma vontade danada de ir lá. O Fidel ainda estava vivo. Há muitos anos atrás. Eu estava na Suécia, eu moro um pouco por lá, aí apareceu uma passagem baratíssima. Aí eu digo, era em agosto. Aí eu convidei minha esposa para ir na época, ela disse, não vou não, estou trabalhando, e eu não tenho vontade de ir a Cuba não, mas você tem, vai lá. Aí eu comprei, fui por Londres, Havana, Cuba. Cheguei lá, um calor desgraçado em agosto. Se o cara acha que faz calor no Ceará, vai para Havana num período que é quente, rapaz. É interessante essa história da espécie, que a turma que estava no hotel trabalhando, segurança, recepção, tudo de paletó e gravata, e eu descia do segundo andar, tomava banho, quando eu chegava lá embaixo, 2 andares, só estava completamente molhado de suor, e o cubano não pingava nada. Eu ficava olhando pro cara, eu digo, esse cara tem calor não, né? E sem ar-condicionado, né? E aí, quando eu cheguei no hotel, o rapaz me perguntou, o que é que o senhor está fazendo aqui? Aí eu disse, rapaz, eu vim passar 15 dias de férias aqui, o senhor não tem juízo, não? Eu perguntei por quê? Porque é a época dos tornados. Mês de agosto, é tornado aqui que só falta derrubar esse hotel. Há 5 dias, semana passada, teve um tornado aqui, quase derruba a Havana toda. Aí eu perguntei, mas está tudo limpinho, tudo organizado? É, porque a comunidade rapidamente se organizou, até o ministro veio varrer o chão aqui. Isso é um pouco da resiliência. É você acontecer coisas, ou no emprego, ou na comunidade, ou na cooperativa, ou na família, que não está previsto, e rapidamente as pessoas se organizam e têm comunhão para resolver aqueles problemas, do que não estava previsto. Pode ser um acidente, pode ser uma queda de safra, pode ser um problema na comercialização, e rapidamente aquele grupo se reorganiza para mitigar aquele problema. Resiliência não significa que você vai sair depois do tornado, do acidente, ou daquela crise econômica. Nós tivemos isso na pandemia, lá em São Paulo, né? Que um grupo da favela lá enorme resolveu, nós vamos tomar conta de nós, é nós por nós. Porque não vai dar, o setor público não vai chegar. Nem vacina tem. E o grupo se organizou para fazer a prevenção e para morreu menos gente lá nessa favela. A comunidade se auto-organizou para uma coisa que não estava prevista, que ninguém esperava no planeta. E os resultados que essa comunidade conseguiu foi melhor do que algumas prefeituras e governos conseguiram em outro canto, com mais dinheiro. Então, a resiliência está muito relacionada a essa capacidade de cooperação para coisas imprevistas. Rapidamente tem essa capacidade de cooperação e de adaptação. Tem uma rede que rapidamente se reorganiza. E nós vamos precisar fortalecer isso. E resiliência significa também o outro, o universo do outro. O que é que vamos fazer? O mel está aí, ó. Os Estados Unidos não está comprando mais o mel nosso. Como é que nós vamos fazer? Deu uma seca maior, caiu a produção do mel. Alô? Estão me ouvindo? Sim, sim, estamos lhe ouvindo. É porque quando liga aqui o telefone, aí fica interferindo. Então, essa é uma capacidade. E nós vamos ter que fortalecer isso nos próximos anos. A cooperação entre a diversidade, entre pessoas que pensam diferente no município, entre pessoas que pensam diferente naquele distrito. E aí as associações, as cooperativas, os sindicatos, os conselhos são fundamentais. E tolerar o próximo, tolerar a diversidade que existe. Porque senão nós não teremos força suficiente para resolver os problemas de economia, de saúde pública, de território, de água, de pecuária. E às vezes é até meio triste, mas é real, que numa pequena vila, num pequeno distrito, a comunidade não consegue se auto-organizar porque se divide em 3, 4, 5 grupos. É preciso que as comunidades, que a autogestão se paute em algumas coisas concretas
Pode ser pela segurança, grupo de WhatsApp naquela comunidade, pode ser de vigília, os pais caminharem, estar junto com os filhos numa determinada praça, pode ser na festa religiosa, pode ser através de uma cooperativa para organizar a sua produção, do agroindústria, pode ser através do conselho da merenda escolar, da alimentação escolar, para melhorar ela, comprar ela, pode ser da luta por uma energia que não chega, por um poço profundo, por aquilo que é comum àquele grupo. Então, a gente tem que procurar causas e problemas que terem que ser relacionados, que unem as pessoas em torno daquilo. Pode ser através de um curso, de uma formação. Nós precisamos de mais vida comunitária em torno de coisas que nos unificam e não que nos separam, para os territórios se adaptarem aos desafios, aos problemas que nós já... Né? E uma coisa é certa, os governos vão chegar menos e menos. E a comunidade e os territórios têm que procurar essa auto-organização para pressionar os governos, mas também para fazer coisas que os governos não farão. Tempo de governo é um, tempo da comunidade é outra, tempo de empresa é outra. E vai faltar recursos nos governos, já está faltando. Às vezes os recursos vão para outro campo, não vão lá para aquele distrito. Vai faltar vontade política, muitas vezes, e a comunidade, às vezes, tem que se auto-organizar para se produzir a solução de seus problemas em seus territórios. Muito bem. Bacana. Obrigado aí, Adalberto. Eu que agradeço. Não sei se tem mais alguma observação. O Júlio está dizendo que foi show. Neto levantou a mão. Vamos Por lá, favor. Neto. Professor Adalberto, uma vez incomodando o senhor, deu uma palhazinha sobre o carbono social comunitário? Como é que será essa execução, no termo do que o senhor está pretendendo fazer? Nós temos uma rede, que é a Rede EcoCeará, que vem construindo isso. Nós estamos com a proposta inicial de 1.500 famílias. Nós tivemos a aprovação do nosso anteprojeto. Nós temos agora que conseguir os recursos e as parcerias para cadastrar essas famílias e fazer o projeto técnico na propriedade, desenhar esse projeto técnico naquele território com as famílias. Então, se a gente vai estar no litoral, tem 50 famílias naquele município, ou 20 famílias, nós vamos discutir de forma participativa o que é isso, formar isso e construir o projeto produtivo. Vai ser o quê? Caju consorciado com ata, com feijão, milho, mandioca, espécies nativas, tá certo? Qual é o sistema florestal que vai subir junto com a agricultura? Mas pode ser também um plantio de algumas espécies nativas que aquela família quer plantar. Pode ser de sabiá, pode ser de pau-branco. Pode consistir também algumas espécies que não são nativas, dependendo do território, pode ser um moálguino, né? E aí você vai construindo esse sistema para cada família e, ao mesmo tempo, a assessoria técnica vai calcular se aquele sistema implantado, quanto de carbono ele vai sequestrar em 5 anos, em 10 anos. E além dos produtos agrícolas ou de madeira que a família tenha, tá certo? Ela vai poder também, se quiser, aderir ao programa do carbono. Isso é calculado por propriedade coletiva ou individual, e isso é depois comercializado conjuntamente pela Associação Rede EcoCeará, com compradores que tem no Brasil e que tem fora do Brasil. Para isso existe uma certificação a partir da Escócia, e a gente tem que organizar essa autogestão desse projeto. Para isso a gente tem que formar as famílias, formar as associações, formar os técnicos, para que a gente se empodere disso, a gente se aproprie disso, para a gente construir o nosso próprio carbono social comunitário, através dos agricultores, de suas parcerias, de suas prefeituras, a gente se aproprie desse conhecimento e construa o nosso programa, como nós fizemos com a agroecologia, com a certificação participativa, com a agrofloresta. Pode ser também uma área de reserva legal,
da família ou do assentamento, né? Mas isso precisa formação, participação, assessoria técnica e vida comunitária. O carbono é uma construção social. Nós estamos construindo e vamos construir nessas 1.500 propriedades nesse ano 2025, 2026. Vamos dar continuidade a esse processo. Vamos certificar esse processo e vamos buscar apoio financeiro das prefeituras, dos governos e daquelas empresas que podem comprar esse carbono e financiar aquela pequena propriedade da família. Já que a família está restaurando o sistema, está recuperando o solo, está plantando água, está sequestrando carbono, nada mais justo que aquela família receba um crédito de carbono para isso. E esse investimento e esse dinheiro chegará na conta dessa família. Essa é a ideia básica sobre o Programa Social de Carbono Comunitário. Maravilha. Nós também fizemos, a propósito, há poucos dias, né, Adalberto, fizemos uma live só sobre esse assunto, na Semana do Alimento Orgânico, foi semana passada, né? Pode compartilhar no grupo, né? Eu posso passar o link, né, quem tiver interesse, da CEPORG, a Comissão da Produção Orgânica do Ceará, ela promoveu uma Semana do Alimento Orgânico, né, que o objetivo é exatamente buscar, né, incentivar uma alimentação saudável, e teve várias lives durante a semana. Uma delas foi dedicada ao programa do Carbono Social Comunitário da Rede EcoCeará, e o Adalberto, então, fez lá uma apresentação belíssima, né, um vídeo muito bom, né, e que tem uma explicação mais detalhada. Ele fez aqui uma coisa mais resumida, mas nessa live ele, né, Aí, explica... Neto, nós vamos rodar, vamos divulgar na imprensa, nas redes sociais, vai ter um curso de 240 horas para técnicos, para agricultores, técnicos. Nós precisamos envolver algumas prefeituras, nós precisamos de apoio do governo do estado, do governo federal, para desenvolver esse programa, para que isso recupere área, produza mais alimentos, tenha um sistema ecoagroalimentar que diminua o impacto naquele território, ter um sistema agrícola mais resiliente, mesmo com seca, mesmo com mudança climática, e, ao mesmo tempo, capitalize aquela família com alguns recursos financeiros da sua recuperação ambiental. Ou seja, o agricultor familiar recupera e produz alimento, e por isso ele merece, vamos dizer, um investimento das empresas privadas ou públicas para fazer o que ele está fazendo. Vamos nós? Se não tem mais nenhuma observação. Tem uns feedbacks positivos aqui no chat, depois eu te passo, Adalberto, mas... Vou ler aí alguns, por favor, é uma consideração para o pessoal. Legal. O Júlio disse, hoje foi um show, a Tainara, essa aula foi espetacular, né, os emojis aqui, a Tatiana maravilhoso, e as palmas, Obrigado. Tainara, explicação perfeita. Olímpio, parabéns, Adalberto, ao final dessa terceira aula vimos o quanto precisamos repensar a aplicação das políticas públicas, visando uma maior qualidade de vida. Isabel Rodrigues, adorei a aula, com muitos pontos produtivos, positivos para a produção da agricultura, né? O Olímpio volta, temos interesse, sim, no projeto do carbono, né, comunitário. O Rafael vai botar meu número aí no grupo, antes da Tá. aula terminar, ninguém sabe se no próximo curso serão os mesmos alunos. É meu WhatsApp, é só entrar em contato comigo. Nós vamos divulgar, nós vamos procurar a Emates, eu tenho uma reunião com a Emates, Projeto São José, SDA, para divulgar nesses territórios, tá certo? A gente quer que isso torne uma política pública, a gente quer que a Emates e tenha um programa, tenha uma assistência técnica sobre isso no futuro, né? A gente quer começar como organização social, mas é importante que as prefeituras se qualifiquem, a gente quer qualificar as prefeituras para que elas mesmas desenvolvam programas futuros, para que ela capitalize o município, né? Para que fortaleça a economia da agricultura do seu município, captando recursos pelo bem à natureza e à economia que os agricultores familiares, preservando nascentes, né? Preservando biodiversidade. É isso.
agradecer a vocês, tá certo? E nós nos encontraremos aí online ou nos territórios nos próximos meses. Eu estou viajando aí, está terminando uma tarefa aqui do plano diretor, a parte fundamental, os fins de semana eu já vou poder viajar para alguns territórios, né? E a partir de janeiro eu vou estar completamente envolvido com esse programa social do carbono social comunitário. Já tem outros estados querendo ouvir sobre isso, mas a gente tem que implantar ele, deixar ele bem concreto no Ceará, para a gente ir aprendendo na medida, é aplicando, lendo, debatendo e aplicando. A vida sem prática, ela às vezes tem uma função até teórica, mas não muda os territórios e as paisagens. Né? E a melhor forma disso é estar perto dos agricultores e agricultoras, porque eles estão praticando na paisagem diariamente em seus territórios. Isso é a grande oportunidade de mudar a paisagem, as economias, é fazendo a agricultura familiar. Muito bem. Então é isso. Por hoje eu acredito que já estamos bem. Se alguém quiser aqui abrir a câmera para a gente fazer aqui o registro né, a foto final aqui da reunião. Vamos nós. Quem vem, quem vem. Mais alguém? Vamos lá, hein? Faça umas carinhas sorridentes aí. De quem está gostando do curso. 3, 2, 1. Rafael, eu queria aproveitar mais uma vez, agradecer ao Injet, agradecer a você, agradecer ao Deodato Ramalho, que lutou tanto para isso acontecer, e também a deputada Luziane Lins, que possibilitou os recursos, né, para que essa formação seja feita em breve. Como nós falamos, nós estamos anunciando a seleção do curso dos primeiros agentes de carbono social comunitário, que nós vamos fazer, e esse curso está aberto a todos do Ceará, ou da rede EcoCeará ou não. Nós vamos dedicar agentes públicos, municipais, estadual, tá certo, federal até, para que a gente expanda esse conhecimento e essas ferramentas, né, do programa. Está chegando o Jaime, que é um consultor nessa área para o Brasil, voltando da Alemanha, que é um cearense europeu. E é isso, agradecer a vocês e boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, boa noite.